Tá, esses princípios, pensando na educação do campo, a partir desses princípios, a gente colocou alguns, aqui não são os princípios, aqui são alguns alertas, alguns cuidados, que ao longo desses anos todos, que a gente tem acompanhado a educação do campo, a gente tem observado que as pessoas, às vezes, inadvertidamente, vão propagando, vão apresentando como se eles fossem verdades. Então, nós colocamos aqui como cuidados, que é importante a gente ter quando a gente está desenvolvendo ou debatendo a questão da educação do campo. O primeiro alerta, né, a primeira questão que a gente chama a atenção, é para a gente não focar a educação do campo na dicotomia rural-urbana. Quer dizer, essa rural é boa, a educação do campo é boa, a educação rural não presta. Na verdade, ou assim, porque aqui o campo só vai discutir o campo. Não. A nossa orientação é que a relação entre campo e cidade, entre o meio rural e o meio urbano, não pode tratar numa relação de dicotomias, ou seja, de espaços que um tem que aparecer em detrimento do outro. Na verdade, a nossa orientação é que se trate numa visão dialética, né, de espaços complementares, ou seja, o campo não vive sem a cidade, ao mesmo tempo que a cidade não vive sem o campo. Né? Então, são relações diferentes, mas são espaços diferenciados, cada um com sua especificidade, mas eles podem coexistir no mesmo espaço, o meio rural e o meio urbano. Quem colocou campo e cidade nessa dicotomia foram as elites, quer dizer, a cidade era boa e o campo não prestava. Mas agora a gente não pode fazer também o contrário, dizer que o campo é bom e a cidade não presta. Não, a gente tem que compreender que cada espaço desse pode coexistir e ser tratado numa relação dialética. Isso também caminha para a escola, né? Ou seja, a escola também não pode trabalhar nessa relação, lá é cidade, aqui é campo. Não, nós estamos no mesmo espaço, cada um tem uma especificidade e é necessário tratar nessa relação. Então, no campo, por exemplo, quando a gente for discutir a questão da terra, a gente vai discutir a questão imposta da terra, não é isso? Se a gente estiver na cidade também não tem problema da terra? Tem, mas não é a terra para plantar, é o solo urbano. Né? É a discussão da casa, é a discussão dos terrenos, é a discussão da moradia urbana. Então, está observando que trabalhadores do campo e trabalhadores da cidade têm os mesmos problemas, embora cada um com uma especificidade. Então, o fato de estar na cidade ou de estar no campo não pode nos dividir ou colocar em espaços, nós, por exemplo, em polos opostos, né? Em polos dicotômicos, que para você elevar um, você tem que matar o outro. Não. Na relação dialética, os dois polos eles podem coexistir, às vezes de forma tensa, às vezes de forma harmônica, mas eles podem coexistir. Então, esse é um alerta muito importante para a gente pensar na educação do campo. A outra alerta que a gente faz para trabalhar a questão da educação do campo é a gente também não dicotomizar, a gente tem que ter cuidado com essas dicotomias, né? Não dicotomizar a relação atrasado-moderno, né? Ou seja, a escola como redatora do atraso, é aquela que vai levar os conhecimentos adequados ao campo, né, em detrimento dos conhecimentos atrasados que lá vai ter. Não. E nem também a relação atrasado-moderno, como se campo é atrasado e a cidade é moderna. Nem como o campo é atrasado e a escola é moderna e a escola leva o conhecimento avançado ao campo. Então, é necessário que a gente pense, quando a gente for trabalhar essas relações, de que a escola está no lugar, ela precisa pensar uma organização dos currículos e do seu estar naquele lugar, mas ela não pode fazer isso descolada do acúmulo que as comunidades já possuem, que às vezes as elites consideram como atrasados, mas às vezes não é atrasados, às vezes ele é diferente daquilo que as elites pensam. Então é necessário que ao debater essa relação, a gente não pode dicotomizar isso, mas discutir essas relações, a gente discutir diferentes conhecimentos, né? Níveis de conhecimentos, níveis de participação, para a gente não colocar, não excluir, né? Fazer a exclusão de um polo em detrimento do outro. O outro alerta que a gente faz, que é importante, é o diálogo e a possibilidade de articulação para inserção nas redes públicas de educação, mesmo com todas as contradições existentes. Não sei se vocês se lembram, quando a gente falava dos princípios, aqui um pouquinho anteriormente, a gente falava assim, que um dos princípios da educação do campo é a gente lutar por escolas públicas, mesmo que a gente tenha iniciativas, né? Então, esse alerta aqui é um pouco isso. Muitos movimentos sociais, se naquela vontade de fazer a escola do seu jeito, da sua forma,
às vezes, eles não querem a escola pública lá no campo, porque a escola pública tem que vir a professora concursada, porque a escola pública ela tem a ingerência da prefeitura, porque a escola pública tem que cumprir todas as prerrogativas dos 200 dias letivos, ou seja, tem uma série de requisitos para a escola ser pública. Então, muitos movimentos sociais querem fazer ao seu bel prazer sem essas questões. Bom, se ele quer fazer da forma com os movimentos sociais, ela não, é importante fazer, mas é importante lembrar que uma criança, quando vai para a escola, ela precisa de vida escolar. E hoje não tem como no sistema ter vida escolar fora do sistema público. Então, é necessário que no sistema público a gente brigue pelo sistema público de educação nos assentamentos, nos acampamentos, nas comunidades rurais, nas áreas ribeirinhas, nas áreas de reservas extrativistas e tal, que a gente brigue pela escola pública como um direito das crianças, como direito dos jovens, como direito dos adultos. E, além do mais, todos esses cidadãos que estão nos espaços rurais pagam impostos. Ele paga o Estado brasileiro para o Estado brasileiro gerir seu recurso. E como é que ele não vai querer a escola pública? A escola pública é uma forma de devolução. Então, a nossa briga pela escola pública é justamente essa, ou seja, o Estado tem que cumprir seu papel. Porque o dinheiro que o Estado gere não é dele, não é do prefeito, não é do presidente, não é do governador, é do povo. Então, o povo precisa compreender esse seu direito à educação, esse seu direito à saúde nos espaços rurais, esse seu direito a espaços de lazer nos espaços rurais, ou seja, o espaço rural ele tem que chegar aos mesmos serviços que chegam nos espaços urbanos. A gente não pode querer, não dizer, não, eu não quero. A gente precisa querer e organizar da forma que a gente acha que deve, mas ela não pode estar fora, assim, no sistema público. Mas você disse, mas eu preciso fazer uma escola, a gente quer fazer uma escola livre. Também pode, né? Mas essa escola livre, ela tem um foco. A escola pública, para que as crianças tenham vida escolar, os adultos e tal, ela tem outro foco. Uma não pode excluir a outra. Então, se lá no espaço rural vocês querem uma escola de formação, ela pode ter. Mas a gente não pode deixar de brigar pela chamada escola pública nesses espaços. Defendendo a escola pública. Muita contradição a escola tem, nós sabemos que tem. A gente não nega isso. Mas a gente briga por ela como esse direito que os sujeitos do campo têm, tá certo? Bom, o outro alerta que a gente faz, que é importante, a gente já está caminhando para o final da aula, é o seguinte, a gente não pode, na educação do campo, negligenciar a formação dos educadores do campo. E uma formação de educador que não se desconecte das lutas sociais. Às vezes a gente acha que a briga dos trabalhadores só foi a briga pela estrutura da escola. Não. A luta não termina com a construção da escola. O processo de formação dos educadores ele é fundamental para a gente pensar a formação das crianças. É importante lembrar que o professor ele fica com essas crianças grande parte de sua vida. Ele forma uma geração de crianças. Então, um educador desconectado das lutas sociais, desconectado das perspectivas dos trabalhadores do campo, ele faz um estrago na vida das crianças, ele faz um estrago na luta social, ele faz um estrago na comunidade, né? Em outros tempos históricos, muitos professores iam para as áreas de assentamento, para as áreas rurais, e levava o tempo inteiro dizendo, estude para vocês ir para a cidade, estude para vocês ser alguém na vida. Quer dizer, o pai da criança, que é um camponês, é alguém na vida, e a professora, numa tacada dessa, ela já desmonta o que é o pai da criança. Então a criança vai começar a ter vergonha do seu pai, quer dizer, seu pai não é alguém na vida, aquilo que o professor afirma, né? Então tenha cuidado, e a formação do professor, ela é fundamental e é uma formação que ajuda esse professor, além da competência técnica, né, de ensinar bem, de fazer boa alfabetização, de ensinar boa escrita, de ensinar os conteúdos ricos os conteúdos ricos e plenos e científicos e tal, e o professor tem que ter essa competência, que provavelmente ele já aprende lá na sua formação universitária, na sua formação inicial, mas também ele precisa fazer uma formação política também, ele tem que ter uma formação técnica e uma formação política. Não dá para a gente entregar a formação das crianças do campo na mão de qualquer um, na mão daqueles que ensinem as crianças, não, vocês têm que usar defensiva agrícola, que não esteja atento
a questão das lutas sociais, que não esteja atento à questão do uso abusivo de agrotóxicos, não esteja atento à destruição da natureza, que não esteja atento aos problemas que a comunidade enfrenta. Então, o professor do campo ele precisa estar atento a essas coisas. Por isso que o processo de formação, que às vezes a universidade não dá, é necessário que as próprias comunidades rurais comecem a fazer esse processo. Isso não pode negligenciar isso. Então, nesses processos formativos, é sempre bom a gente pensar, olha, qual o tipo de ser humano que a gente quer formar? Bom, se a gente quer formar um ser subserviente, a gente não precisa a gente preocupar, né? A educação rural já fez isso, ou seja, formar aquele ser que sempre diz sim, senhor, né? A educação rural já fez ao longo da vida. Se a gente pensa em construir, então, um ser humano que construa um projeto histórico diferente, então é necessário que a gente invista na formação dos educadores. E aqui nós estamos considerando educador tanto o professor, quanto aqueles outros que fazem também trabalho educativo nos assentamentos, nas comunidades rurais, nos acampamentos, enfim, nas áreas rurais, tá certo? E é importante a gente não esquecer, nunca, assim, é o último alerta que a gente diz assim, olha, a educação do campo, ela é uma conquista dos movimentos sociais, ela é uma conquista das lutas sociais, movimentos sindicais, movimentos sociais, movimentos extrativistas e tal. Então, essas lutas sociais, elas não podem ser ignoradas na formação dos educadores. Elas precisam estar presentes, né, na formação dos educadores. É aquilo que a gente discutiu desde a primeira aula. A formação do educador, a escola, a educação, ela não pode se desconectar da vida. Ela não pode desconectar da luta social. Ela precisa estar profundamente ligada à vida social. Bom, finalizando agora, então, as concepções e princípios, na próxima aula, nós vamos discutir a questão da legislação da educação do campo. Então, a gente vai discutir a partir das diretrizes operacionais de 2002, a gente vai discutir a partir do decreto de 2008, que é uma resolução complementar às diretrizes de 2002, do decreto presidencial também de 2010. Então, essa pequena legislação, a gente vai fazer um resumo e dar um panorama geral do que ela discute. Mas isso não substitui depois vocês estudarem a própria documentação, tá? Então, na outra aula, é importante a gente pensar, a gente vai discutir a questão da legislação. A gente para por aqui, então.